Eu sou Márcio Fatioli, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus em Bauru, na rua Cussy Júnior 325. Você que nos acompanha, este culto acontece todos os domingos às 8 horas da manhã, é o Santo Jejum da Vitória. Livro de Provérbios 24, 17. Você sabe que nós costumamos fazer assim a seguinte afirmação, né? Se eu cair, digo no pecado, na falha, no erro, mas na verdade não é o se, na verdade é quando, porque pecar todos pecam, e a Bíblia diz que se alguém disser que não tem pecado, está chamando Deus de mentiroso. A verdade não é se eu cair, é quando eu cair, porque quem não erra por ação, erra por omissão. Quem não erra falando, erra pensando. Nós somos assim, nós somos humanos. E exatamente por isso o Senhor nos mandou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário, para resolver o problema do pecado. Você fala, pastor, então vou fazer o seguinte: Deus, me perdoa de todos os pecados que eu vou cometer. Aí é diferente, aí não tem conserto. É como aquela pessoa que vai no meio do mato, vê uma cobra e mexe com a cobra. Ele está querendo problema. Talvez ele nem consiga ser socorrido, ele vai ser picado e talvez morra no meio do caminho. Diferente daquele que sofre um acidente. Essa pessoa não fez porque quis, essa pessoa sofreu um infortúnio na sua vida. O pecado é isso. Quando eu sou de Deus, eu ando no caminho de Deus, eu sei que eu vou errar, mas não porque eu quero. Paulo disse isso: o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Miserável homem que sou. Quem reconhece isso está no caminho que Deus deseja. Ele sabe que você não é perfeito, que eu não sou, mas Ele espera que nós tenhamos reconhecimento disso, que andemos com vigilância e compromisso. E para o pecado, para o erro, Ele sempre vai ter a solução. A Bíblia diz: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Diga amém, gente. Olha o que ele diz: quando cair, 24:17, espera aí, vamos ajustar aqui, 24:16 na verdade. Olha lá, volta um pouquinho. Porque 7 vezes cairá o justo e o quê? E se levantará. Mas os ímpios tropeçarão no mal. Vamos falar só da primeira parte? 7 vezes cairá o justo. Ué, mas se é justo não cai. Não, se é justo se levanta. Se é justo não peca, pelo contrário, se é justo, peca sim, porque perfeição ninguém tem, mas ele se arrepende do seu pecado. É essa a justiça de Deus. Isso é o que Deus espera de nós, não é outra coisa. Você fala, pastor, cheguei no auge, eu não peco mais. Então cuidado que uma hora dessa ele te puxa pela mão. Não caia nesse erro. Todos nós pecamos e pecamos diariamente. Mas quando eu me enquadro na justiça divina, eu não permito que o pecado permaneça. Eu me arrependo dele, eu me redimo dele e eu me levanto. Não é se eu vou pecar, a pergunta é quando eu vou pecar. Porque mais cedo ou mais tarde eu peco. Qualquer um de nós peca. Quem já entendeu isso? Você fala, pastor, então tudo bem, já temos o problema, que é o pecado. Qual é a solução? A solução é o sangue de Jesus, é verdade. Mas eu só vou usufruir de tudo que o sangue de Jesus tem para mim se eu for dirigido pela palavra de Deus. Por quê? Porque só o sangue não é suficiente. Há de haver arrependimento da nossa parte, quebrantamento, reconhecimento. Você fala, pastor, Jesus morreu, derramou sangue, então toda a humanidade está salva. Não. Está salvo aquele que reconheceu os seus erros e tomou posse do sangue da cruz. Se não houver reconhecimento e arrependimento, o sangue de Jesus não tem poder nenhum contra nós, não tem poder nenhum para nos perdoar. Tem que haver essa dupla ação,
eu me arrependo, ele passa o seu sangue sobre mim e eu estou livre. Recapitulando, pecar todos pecam. A solução é o sangue, mas o sangue só tem poder sobre a minha vida se eu me arrepender. E como é que eu chego ao arrependimento? Ouvindo a palavra. A Bíblia diz que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele me convence por meio da palavra, eu me quebranto, eu me entrego e eu digo: Jesus, muda minha vida, muda meu caminho, muda minha mente, muda o meu coração, muda os meus pensamentos. Sem ouvir a palavra, não há arrependimento, porque é a palavra que molda a nossa vida, é a palavra que trabalha dentro de nós. E se você notar, a nossa vida, ela é moldada pela palavra desde sempre. A sua maneira de vestir, a sua forma de contexto familiar, a questão das propriedades. Você fala: pastor, a Bíblia tem uma influência tão grande assim na vida do homem? Sempre teve. Quando você vê os 10 mandamentos sendo escritos, ali o comportamento da humanidade foi determinado. Quando o Senhor disse: não roubarás, a partir daquele momento passamos a ter a propriedade protegida. O que é meu, o que é seu, é seu. E nós não temos essa regra estabelecida. Eu posso pegar o que é seu? Você pode pegar o que é meu? É só uma questão divina? Não. Se você colocar a mão naquilo que não é seu, você responde perante Deus e perante quem? Perante os homens. Mas de onde os homens tiraram essa ideia de propriedade? Da Bíblia. Eu costumo me vestir na frente dos meus pais, principalmente da minha mãe? De forma nenhuma. De onde tiramos isso? Da Bíblia. O pai não verá a nudez do seu filho. Foi daqui que veio. A ideia de que o pai é o patriarca da família, é o pai que é como diz, né? O cabeça da casa, e até hoje é. Nas famílias estruturadas, o pai é aquele que decide as coisas. De onde tiramos isso? Da Bíblia. O descanso semanal remunerado, você trabalha de segunda a sábado e descansa no domingo, ou trabalha de domingo a sexta e descansa no sábado. De onde foi tirado isso? Dos mandamentos. 6 dias trabalharás, mas no 7º descansarás. Olha aí, a lei do trabalho estabeleceu, mas da onde foi tirado? Da Bíblia Sagrada. Então você vê que a nossa vida ela é toda moldada pela palavra. A nossa vida social, a nossa vida rotineira. Mas a palavra não cuida só da nossa vida social, ela cuida também da nossa vida espiritual. Então ela precisa ser ouvida e recebida para que ela produza em você os frutos do arrependimento. Porque como é que o homem conhece o certo e o errado se não pela palavra? Como eu vou saber como agradar a Deus, como servir a Deus, como honrar a Deus e como obedecer a Deus, se não por aquilo que está escrito? Não, mas eu tenho um homem que me dirige, eu tenho um guru, um mestre, um sábio. Então desculpe, mas você está sendo enganado, porque nós somos ovelhas do Senhor, diga aleluia. É Ele quem dirige os nossos passos por meio da sua palavra, diga amém. Então, recapitulando, mesmo conhecendo a palavra, amando a palavra, acreditando na palavra, eu erro, mas ela é quem me traz de volta para o caminho. É a palavra quem me mostra aonde eu errei, aonde eu acertei, aonde eu tenho que crescer ou tenho até que diminuir muitas vezes para que ele cresça. Em outras palavras, se eu não tiver a palavra de Deus, eu estou perdido. Nem me arrepender eu consigo, porque eu nem tenho ciência de que eu errei. Como o homem lá fora embrutecido, você vê pessoa com cigarro na orelha, ele passa na frente de uma igreja, ele se benze. Ele acha que está fazendo certo. Você fala para ele: meu amigo, você está se benzendo, mas está com um cigarro na orelha. Qual é a resposta que ele dá? Eu só estou fazendo mal para mim mesmo. Não, a Bíblia diz que quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Então quando eu coloco aquele monte de veneno para dentro do meu organismo, destruindo o meu organismo, eu estou me condenando à destruição eterna. A mesma coisa a pessoa que acha que no adultério ela tem a bênção e a proteção de Deus. O traficante que anda com uma cruz no pescoço, e agora a moda, aspas por favor, é o traficante evangélico. Não sei se vocês já viram isso. Claro que não é evangélico coisa nenhuma, mas são jovens que foram criados dentro da igreja,
São traficantes, andam com armas pesadíssimas, invadem os terreiros de macumba, quebram os terreiros em nome de Jesus. Já viram isso? No Rio de Janeiro está acontecendo. Os traficantes que foram criados na igreja, eles estão invadindo terreiros de feitiçaria e quebrando os terreiros em nome de Jesus. Isso aqui é do demônio, isso aqui é do demônio. Só que ele esqueceu que ele, naquela condição, também é do demônio, porque ele está praticando um crime. Como é que eu posso condenar alguém que serve ao demônio, servindo ao demônio do mesmo modo? Mas são pessoas que não têm mais a palavra, perderam o rumo na vida, perderam a direção. Amigo, quer um conselho? Não se preocupe em ser perfeito, você nunca vai ser, você vai perder tempo. Se preocupe em nunca se afastar da palavra de Deus. É ela quem vai te trazer de volta todos os dias para o caminho do Senhor. Diga aleluia. É ela quem vai te abençoar, te sarar, te curar. É ela quem vai te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então a palavra de Deus é a solução para a sua vida, para a nossa vida. Posso falar? Posso ouvir um glória a Deus? O problema é que o diabo quer nos tirar dessa palavra de todo modo. O diabo quer que você ouça qualquer coisa, menos a palavra. O diabo quer que você tenha um sono tão profundo que acorde no domingo só ao meio-dia e percebeu que perdeu o horário do culto. O diabo quer que você perca tempo com palavras de motivação. Hoje o dia amanheceu tão belo e a criação de Deus é tão maravilhosa. Você é uma pedra preciosa, uma joia rara. Ok. E aonde isso me leva ao arrependimento? Aonde isso me leva a mudar de comportamento, a melhorar como ser humano e como servo de Deus? Nunca. Isso afaga meu ego. Isso massageia o meu ego. O diabo quer distrair a gente. Quando Neemias reconstruía as muralhas de Jerusalém, os inimigos tentaram destruir, distraí-lo de toda maneira. Até que Neemias respondeu para eles, para Sambalat e Tobias: eu não posso parar a obra que estou fazendo, porque ela é muito grande. Meu irmão, Satanás, se não tira a palavra de você, ele adultera, ele distorce, ele distrai a nossa atenção. E às vezes nós até gostamos, porque realmente é gostoso, não é? Você sentir honrado, prestigiado, até aplaudido. Quem aqui gosta de jiló? Levanta a mão. Tem bastante gente que gosta de jiló. Quem gosta de jiló, levanta a mão. Quem gosta de sorvete, levanta a mão. Olha aí, muito mais gente gosta de sorvete do que de jiló. Quem aqui gosta de quiabo, levanta a mão. Ah, melhorou, o quiabo está ganhando do jiló. Quem aqui gosta de comer um bombonzinho, levanta a mão. Eita, né? Você vê que tudo aquilo que é sobremesa, que não é alimento, mas é produto alimentício, atrai muito mais gente do que o alimento. A palavra de Deus é a mesma coisa, porque Satanás, ele sabe que se o justo cair, ele se levanta. Mas se você se afasta da palavra, você deixa de ser justo, e do jeito que você cair, ali você vai ficar. O diabo sabe que se tirar o antídoto, mais cedo ou mais tarde a cobra morde e não tem remédio. O diabo sabe que se tirar a lâmpada, a luz do nosso caminho, nós estamos totalmente perdidos. Por isso essa batalha é para vir na reunião. Pastor, segunda-feira não vai dar, eu tenho aula de crochê. Pastor, segunda-feira acho que vai estar chovendo. Pastor, segunda-feira eu tenho aula de russo. Porque o diabo sabe que no dia que a palavra for ministrada, entrar no teu coração e guiar os teus passos, você prospera, não tem outra saída. Ele sabe que na quarta-feira, se você lutar pela sua família, ouvir a palavra, Ele vai, Deus, te dar direção e você muda a história da sua casa. Então o diabo quer travar os nossos pés, porque se a palavra se extinguir da nossa vida, a esperança acabou, não tem mais o que ser feito. A palavra é o antídoto, aquela que Deus te dá em cada dia. Hoje Ele está te remetendo a esse caminho, mas na segunda vai ser outro ensinamento, na quarta vai ser outro, na sexta vai ser outro, e domingo que vem vai ser outro. E quem ouve o que Deus tem a dizer, vai andar pelo caminho da vitória e vai chegar muito longe.
ouça a voz do Senhor. Não, pastor, eu ouço em casa. Não é a mesma coisa. Hoje você liga a televisão e enquanto a televisão está falando, você está mexendo no celular. Ninguém presta atenção na televisão, é muito difícil. O outro fala, não, pastor, eu faço a minha leitura sozinho, mas não entende 90% do que lê. Vai lendo, lendo, lendo. A Bíblia é complexa. É claro que a gente não pode, como se diz, monopolizar a leitura da palavra. Não é isso. Só eu entendo a Bíblia. Não é isso. Mas é bem verdade que nós precisamos uns dos outros. Porque quantas vezes eu ouço uma pregação, missionário, pastor Jaime ou qualquer outro, e ali vem um entendimento que eu sozinho nunca consegui ter. Então nós precisamos da ministração. Quem está entendendo? E Satanás quer roubar isso da gente. Por isso aquela canseira, toca o relógio, você desliga, levanta da cama e fica parado pensando se vai ou se não vai. Alguém já passou por isso? Relógio toca, você senta na cama e fica pensando. Você fala, e agora? E a cama dizendo, vem neném. Mas a responsabilidade te chama, o compromisso te chama, o Espírito Santo te chama. Eu sempre costumo dizer isso, né? Hoje tem muitas luzes e a gente é atraído por muita coisa. Por isso a frequência na igreja ficou em segundo plano. Era tão bom quando a gente não tinha nada para fazer, porque não era convidado para nada. Lembra? Alguém é desse tempo? Domingo ou você vinha na igreja ou ficava em casa assistindo Silvio Santos. Porque não tinha convite para festa. Ninguém fazia festa. E quando fazia, você tinha que levar alguma coisa. Você não tinha para levar, você não ia. Hoje não. Hoje é pesca, é viagem, é não sei o que, é pizza. Quem é do tempo que pizza era uma vez por mês? Lembra? Hoje é domingo, vamos comprar pizza do mês? Aquela farra. E era pizza com guaraná. Mas não era guaraná Antártica, não. Era aquele do brinde. Comprava uma pizza e ganhava um refrigerante. Geralmente era o como é o nome? Era o Simba. Guaraná Simba. Esses dias o pastor Valdir trouxe um para mim aí, Botuja, Cojuba. É daqui. Jatuba. Misericórdia, mas se a Coca-Cola mata, imagina esse. Então você vê. Porque 7 vezes cairá o justo. Ué, mas se cai não é justo. Não. O justo também cai. Mas porque o justo tem a palavra, ele se levanta. E se levanta tantas quantas vezes for preciso. Se erra, pede perdão. Se tropeça, reconhece. Se falha, admite. É isso que nos faz justos. Não é ser perfeitos, é sermos quebrantados e entregues no caminho do Senhor. Diga glória a Deus. Aqui nós vemos Tiago 1:21. Vamos adiante. Tiago capítulo 1, versículo 21. Aleluia. Pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, primeira coisa que tem a ver, que tem que ter no coração do justo, que cai, mas não fica prostrado, é a rejeição a toda imundícia e acúmulo de malícia. Nós não podemos ter isso dentro de nós. O pecado ele pode te rodear, mas ele não pode habitar dentro de você. O que é isso? Você fala, olha, pastor, na minha casa tem quem fuma, tem quem bebe, tem quem usa drogas, tem até quem vende drogas. Pastor, na minha família tem pessoas que se entregaram à prática homossexual, tem comunista, tem gente que apoia aborto, tem gente que apoia tudo que não presta. Ok. Você pode dormir na mesma cama que essa pessoa, mas esse pecado não pode estar dentro de você. Uma coisa é estar fora, outra coisa é estar dentro. Pastor, eu não vou na casa da minha avó porque tem um monte de santo lá. Você adora santo? Não. Então você tem que ir. Até para dar o testemunho. Tem que ir. Você não pode deixar. Eu tive uma tia que foi mãe de santo. Irmão, sempre que eu pude, eu estive com ela. Na penúltima vez que eu encontrei, fui lá na casa onde ela estava. Ela morava fora do país, depois veio para cá, para o Brasil. Fui visitá-la.
E na hora que eu dei um abraço nela, ela falou para mim: meu filho, ela gostava muito de mim, ela era tia da minha mãe, então ela era um pouco mais velha. Eu larguei a macumba e agora eu só quero saber de Jesus. Eu estou assistindo na televisão, quer dizer, para a evangelização, perfeito. A evangelização pela televisão é sensacional, pelo rádio, pela internet. Tá? Só recapitulando o que falamos antes, o que eu digo é crente, batizado, convertido, ficar em casa dizendo que está assistindo o culto pela televisão. Meu irmão, pelo amor de Deus, né? Não faça isso. Aquele trabalho da televisão, de qualquer pregador, incluindo o nosso missionário, é um trabalho evangelístico, não é um trabalho de apacentar. O missionário não apacenta pela televisão, ele evangeliza pela televisão. Apacentar é comigo. Eu conheço você, eu estou olhando nos seus olhos, eu sei quem está alegre, quem está triste, eu sei quem está avivado, quem está desviado, eu sei quem está abatido, eu sei quem está caminhando para o céu. O pastor tem isso. Você fala: pastor, mas com que força se faz isso? Unção do Espírito Santo e experiência. Eu já conheço. A avó senta sempre aqui, né, vó? Sentiu saudade do pastor, vó? Eu estava com saudade também, hein, vó? Ela falou que não aqui, mas está certo. Então, mês que vem a avó passa a sentar no meio. No outro mês ela está sentada na ponta. Pode contar os dias, está indo embora. Eu sei, porque sempre foi assim na minha vida. Você vê uma pessoa que nunca veio no culto, começa a vir, direto, de manhã, tarde e noite. Ela está desesperada e quando passar o desespero ela não vem mais. Eu já conheço isso. Porque muita gente quer o que Deus tem, mas não quer o que Deus é. Eu já conheço isso, é comportamento. E quando você tem um pastor, você é apacentado. Então, a avó está indo lá para trás. O que eu vou fazer? Lá no fundo: vó, está acontecendo que a senhora não está sentando mais na frente. Não, pastor, o senhor falou uma coisa, eu não gostei. Ô, vó, deixa eu explicar, o que foi? Não, assim. Não, vó, o que eu quis dizer foi isso, isso e isso. Uma vez eu estava pregando não, fazendo a parte da doação. Falei: ó, pessoal, nós temos 3.500 para pagar de aluguel e eu preciso de 35 pessoas com R$100. E uma pessoa levantou e foi indo embora. Quando ela chegou lá na porta, o obreiro abordou, falou: irmã, está indo embora já? O pastor está pedindo R$100, eu ganho isso aí por mês. Naquela época R$100 era dinheiro. Eu ganho isso por mês. O obreiro falou: não, minha irmã, não é contigo que ele está falando, é com quem pode. Se a senhora não pode, fique em paz, a senhora sempre vai ser bem-vinda. Ah, não é comigo? Não é. Voltou e sentou no lugar de novo. Quer dizer, uma pessoa dessa, se não tem um apacentar, ela se perde. Na televisão, se ela ouve alguma coisa que ela não entende, tem para quem perguntar? A televisão é evangelística, apacentar é aqui. Então, quando nós somos apacentados, a gente vai sendo guiado pelo caminho certo. Amigo, o pecado pode estar perto, mas ele não pode estar dentro. Quem está entendendo? A gente pode ter amizade com tantas pessoas. Essa minha tia, que eu nunca me afastei, um dia me falou, no penúltimo dia que eu a vi: olha, eu estou assistindo e agora eu quero Jesus, não quero nenhum tipo de mal. Até que eu recebi a notícia de que ela estava na UTI, prestes a partir. E eu fui até lá. Estava morando já em outro país, peguei um avião, fui lá na UTI. Visitei, falei no ouvido dela, falei: tia, espero que a senhora tenha aceitado Jesus como Salvador, que você sabe que o cérebro ele continua captando informações, né? E se não fez, faça agora. Jesus tem vida para a senhora, Jesus tem vida eterna para a senhora. Eu vou orar contigo e no seu coração a senhora faz a aceitação. Fiz a oração, vim embora porque eu tinha compromissos. 3 dias depois ela partiu. Resumindo, se tivesse me afastado, ofendido ela por conta da sua fé, amigo, a fé de quem quer que seja não atrapalha em nada a sua. Pecado não é que nem piolho, não. Minha mãe falava: não anda com piolento. Falei aqui o último domingo que eu passei. Antigamente era piolho para todo lado. Quem pegou essa fase? Na escola, a gente ia para a escola voltar cheio de piolho para casa. Pulga também. Você entrava nas casas, vinha pulga na gente. Hoje nem piolho tem mais, morreu tudo, sei lá o que aconteceu. Minha mãe falava: não anda com criança piolenta, porque piolento é sempre o filho dos outros, né? O nosso nunca. Não anda com piolento. Pecado não é assim. Piolho pega, pecado não. Você fala: pastor, o cidadão é homem com trejeito de mulher, vem me dar um abraço. Eu não quero abraço. Tem que abraçá-lo, tem que amá-lo.
tem que mostrar que você não tem nada contra ele. Ele é um ser humano, é alguém que Deus tem plano na sua vida, tem obra de salvação. Agora, não pactuar o pecado. Ai, toda forma de amor é válida. Aí é demônio. É demônio. Ó mãe, vim na tua casa, trouxe a cerveja. Aqui cerveja não entra. Cuidado. É você que vai beber? Precisa ver. Tem que analisar. Porque às vezes você pode estar se afastando de alguém que Deus poderia usar para mudar a história. Poderia lhe usar para mudar a história. É verdade, tem pessoas que Deus colocou no coração, não aceita. E você vai cumprir o que Deus mandou. Mas tem gente que Deus não deu essa ordem. Porque alguém traz a cerveja na tua festa, ela está te prejudicando? De jeito nenhum. Só não beba. Porque também tem isso, né? Ah, já que trouxe... Como diz um pregador, se beber não dirija. Não, não beba. Agora, não é porque alguém bebe que você carrega o pecado do outro. Não é porque alguém está na prostituição que você carrega o pecado do outro. Agora, é claro, quando Deus dá uma ordem, tem que fazer. Não aceite dentro da tua casa. Não questione, só cumpra. Agora, se Deus não falou a ti, o pecado de ninguém pega em você. O único pecado pelo qual você responde é o seu, mas de ninguém. Ele está dizendo, pelo que? Rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, faz o que? Recebei com mansidão a palavra que vos é enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Primeira coisa, que o justo, que pode cair até 7 vezes, o número 7 é o número da perfeição. Resumindo, não há limite para a queda. Quantas vezes nós caímos na vida? Falo que não deve, penso que não deve, sente o que não deve, desejo o que não deve. E quem diz que não faz isso, está mentindo, está se enganando. Nós temos que lutar contra nós mesmos todos os dias. É verdade ou não? No trânsito, meu irmão, você passa cada raiva. Ontem, estava dirigindo, quando a placa pare para o cidadão, quando eu fui, ele veio junto e ia bater no meu carro. E eu... Quando olhei para ele, ele falou assim, passa. Falei, vai te lascar, rapaz. Presta atenção no que você está fazendo. Você sabe por quê? Não bateu. Passa. Mas e se bate? Aí bate, já desce do carro assim, poxa, estou desempregado, cara. É sempre assim, não tem onde cair morto e quer andar que nem louco na rua. Não é isso? Carro lascado, tudo arrebentado, mas não para onde tem que parar, quer passar farol vermelho, quer cortar, quer não sei o quê. Quer dizer, aí a pessoa, ela acha que o simples passa, não é passa não. Falei para ele, guarda essa desgraça na garagem antes que você mata alguém. Você fala, meu Deus, um pastor não pode falar isso. O que um pastor tem que falar? Tem que sair do carro e fazer como um padre? Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ah, meu irmão, eu não nasci para isso não. Você nunca vai ouvir uma palavra chula da minha boca, uma palavra torpe da minha boca, mas umas boas verdades vai ouvir. Guarda essa porcaria na garagem antes que você mate uma pessoa. E se pudesse, ele pegar pela orelha e dar uma chacoalhada, que merece. Mas o sangue de Jesus nos purifica. Depois que passa, você fala, Senhor, perdoa, não podia ter falado assim, o Senhor sabe, eu sou carente de ti. Porque o justo cairá 7 vezes e se levantará. Se você descobrir esse segredo, não é que você já vai andar pronto para pecar. Ó, vem quente que eu estou fervendo, não é isso. Mas a natureza, lembra daquela canção do Sérgio Lopes? Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar. Sabe essa também, Ângela? Parei, não canto mais. Então você vê que o que a gente não pode é aceitar a imundícia e acumular malícia, virar um malandro. O malandro da fé, eu já sei como é, já sei como funciona. Seu pecado Deus perdoa, né? Igual aquela senhora que entrava no meu culto falando, lembra que eu contei a vocês? Estou pregando, a mulher entrava, foi na cruz. Ei, senhora, estou pregando. No final do culto ela vinha e falava, Deus perdoa, né pastor? Deus perdoa.
Ah, tá bom, irmão, tá. No outro culto, quem entra? A mesma, foi na cruz. Ah, senhora, no final, Deus perdoa, né? Chega uma hora, não tem mais perdão, porque a pessoa está fazendo propositalmente. Não pode acumular malícia, não pode aceitar a imundícia, mas receber com mansidão a palavra que em vós é enxertada. O que isso significa? Eu não gosto de ser cobrado, não deva. Eu não gosto que o pastor prega contra o adultério, então saia do adultério. Eu não gosto que o pastor fala que quem não dá dízimo vai para o inferno. Quem que não gosta disso? Quem não dá. Todos os outros vibram. Você fala, olha, quem é dizimista está abençoado. Com maldição sois amaldiçoados. Quem não dá? Diz Malaquias 3,10. Quem dá o dízimo fala, oh glória. Quem não dá fala, não aguento mais ouvir isso. É que nem a prova da OAB. Quem é contra a prova da OAB? Quem não passa. Quem não passou é contra. Eu que estudei, me lasquei todinho para passar, eu sou a favor. Porque se agora liberar para todo mundo, todo o esforço que eu fiz foi em vão. A palavra é a mesma coisa. Se você é justo e você ama a palavra de Deus, quanto mais forte a palavra, mais você vibra com ela. Ouvindo louvor, dirigindo, ouvindo louvor. Não foi no mesmo dia da fechada, não. A Cassiane canta uma música que diz assim: mas a Bíblia diz, é o sinal da volta do Senhor. Conhece essa também, Angela? Jesus está bem perto de voltar, Ele vai voltar. Jesus está bem perto de voltar. Meu irmão, estou até falando em línguas, oh glória! Quem está no pecado, eu tenho medo do Apocalipse, fecha. Eu tenho até medo. Mas por quê? Porque deve. Porque está com culpa no cartório. Eu queria tanto lembrar um trecho dessa música, mas a Bíblia diz que é o sinal da volta do Senhor. Jesus está... É o final. Jesus está bem perto de voltar. Ele vai voltar. Jesus está bem perto de voltar. Achou aí, Priscila? É a música antiga dela. Música maravilhosa. Quem tem medo da volta de Jesus? Quem não está bem com Deus. Quem tem medo da reunião da libertação? Quem está endemoniado. Quem está cheio de demônio. E é exatamente quem deveria estar presente. Agora, quem está cheio do Espírito Santo, ele quer mais que o fogo caia, que o diabo seja arruinado em nome de Jesus. Amigo, recebe com mansidão a palavra que é enxertada, porque cair todo mundo cai, mas a palavra é a nossa única saída. Ai, pastor Fatioli, o senhor prega a palavra forte. Eu estou pregando o que você está precisando. É essa palavra que vai te levantar, que vai te guiar, que vai te abençoar, que vai te salvar. E não há outra saída. Eu mudo de pastor, quero ver você mudar de Bíblia. Você pode mudar de pastor. Tem pastor para todo gosto hoje. Mulher quiser juntar com mulher, tem pastor que abençoa. Se quiser ser caloteiro, traficante, macumbeiro, tem pastor que abençoa, tem tudo. É só ligar na Rede Globo, você encontra uns 4 lá. Até aquele cantor de música tão bonita, Deus cuida de mim, na sombra das tuas asas, patrocinou a reconstrução de um centro de Umbanda. Tem para todo gosto. Mas recebei com mansidão a palavra que vos é enxertada. O que é mansidão? Mansidão é aceitação. Jesus fala. Você fala, mas pastor, o senhor prega contra o adultério. Eu não sou adúltero, então para alguém vai servir. E se não servir hoje, pode servir amanhã. Porque quem está de pé vigie para que não caia. E qualquer um pode cair. Não queremos, não buscamos. Mas somos humanos. Somos humanos. Eu vejo como a gente muda de comportamento. Eu não comia jiló. Era a única coisa que eu não comia, que eu achava amargo. Um dia eu cheguei na casa da minha sogra, só tinha jiló. Você nem só sabe disso aí. Que só tinha jiló, só sabe. Naquele dia, né? Acho que ela pensou que eu não fosse comer. Eu comi um... Gostei, comi outro, gostei.
Irmãos, hoje eu sou apaixonado por jiló. A única coisa que eu não como é pedra, até porque ainda não experimentei. Pode ser que se experimentar mude de ideia. Nós somos assim. Nós falamos nunca, nunca. Lembra Pedro para Jesus? Eu estou disposto a morrer por ti se for preciso. Jesus falou: Pedro, você vai me negar 3 vezes, amigo. O que a gente fala, irmão, não se escreve, essa é a verdade. A palavra do Senhor é imutável, a palavra do homem não. Então, se você ou eu, qualquer um de nós disser, nunca farei, cuidado que você pode estar cavando a sua própria cova. Então, toda a palavra de Deus é inspirada, toda a palavra de Deus é remédio para a nossa vida, seja para cura, seja para prevenção, certo? Se alguém fez, vai ser curado por ela. Se alguém não fez, está sendo advertido para que não faça. Agora ela diz: a qual pode salvar a vossa alma. Exatamente o que eu falei no começo do culto. Temos o problema do pecado. Temos a solução, que é o sangue de Jesus. Mas o que nos leva do problema à solução é o quê? O que nos leva do problema à solução? A palavra. Porque é por ela que você vai saber se errou, se não errou, se precisa consertar, se não precisa, o que fez de bom, o que fez de ruim. Sem a palavra a gente não tem direção. Como eu falei, o exemplo do mundo. O meu avô morreu com enfisema pulmonar. Problema de coração, fumava há muitos anos. E quando ele morreu, por conta do cigarro, foi sepultado, a minha avó foi lá, acendeu um cigarro e enfiou na tumba dele assim. E toda vez que ela ia no cemitério, acendia velas, como era o costume, e acendia um cigarro e enfiava. Ô vó, para que a senhora está fazendo isso? Ele gostava tanto de fumar. Ela deveria odiar o cigarro, mas na ignorância. Cigarro que não só o matou, mas o afastou de Deus, da salvação. Espero que Deus tenha um plano, não sei, não posso julgar. Mas quando a minha avó morreu, também fumando, morreu com 50 e poucos anos, muito jovem, 50, não, acho que uns 47, 48, muito jovem. Minha mãe foi lá, enfiou um cigarro na tumba dela. Eu falei: eu não acredito. Mas é a ignorância. O que é a ignorância? É a falta de conhecimento. A pessoa está, diante da causa do sofrimento, mas ela não consegue enxergar. A palavra de Deus, ela pode salvar a nossa alma. Por que pode? Porque também não adianta só ouvir a palavra se não praticar. Ela pode salvar. Ela tem poder para salvar. Você ouve aqui uma pregação, você fala: não, realmente a minha vida tem que mudar. Eu tenho que ser uma pessoa melhor. Eu não posso cair nisso de novo. Eu não posso ser assim, eu não posso ser assado. E essa palavra vai contornando você e vai mudando a sua história. Para finalizar, aqui no livro de Jeremias 18:1, tem uma parábola que você deve conhecer bem. Jeremias, não bem uma parábola, mas uma revelação do Senhor. 18:1. Quando o Senhor leva o profeta Jeremias até o oleiro, a casa do oleiro. E lá ele estava trabalhando com o vaso, ou melhor, com o barro. E olha o que diz o texto. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Mas ele era um profeta, mas Deus precisou levar ele até lá para transmitir a ele exatamente o que o Senhor queria dizer. Muitas vezes, como eu já citei, por mais que você tenha manejo com a palavra, por mais que você tenha intimidade com a palavra, ou até seja um profeta de Deus, você vai precisar da ajuda de alguém para entender o que Deus tem ao seu respeito. Não se afaste desse lugar. Senão você fica com um equipamento na mão que você não sabe manusear. É a Bíblia. Como um Boeing. Um exemplo próximo, a nossa mesa de som. Temos uma mesa ali que é o preço de um carro, mas ninguém sabe mexer. E quando mexe, está possuído pelo inimigo, que destrói tudo. A Bíblia é a mesma coisa. A Bíblia é complexa. A Bíblia
é rica de informação, revelação. A Bíblia é poderosíssima. Mas a gente precisa uns dos outros para entendê-la e para receber a direção. Tanto é que Abraão, quando foi entregar os dízimos, foi a Melquisedeque. O pai da fé procurou seu pastor, porque ele não podia oferecer sacrifício por si só. Davi tinha Samuel. E olha que Samuel não escreveu nada. Samuel era um profeta de profecias, não da escritura. Nós não temos, né, um salmo sequer de Samuel. Temos o livro de Samuel. Não significa que Samuel tenha escrito, mas os salmos de Davi foram escritos por Davi. E mesmo assim Davi procurava Samuel para se orientar. Mas como pode alguém que recebeu de Deus trechos da Bíblia precisar de alguém para dirigir? Porque nós temos algo chamado igreja, aonde um depende do outro. Nós somos um corpo. Amém, gente? Então é necessário nós nos aproximarmos. O Senhor levou Jeremias até a casa do oleiro para transmitir a ele a mensagem precisa daquilo que ele queria revelar. E olha o que acontece. E lá te farei ouvir as minhas palavras. E fez o quê? E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. Continue. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que bem pareceu aos seus olhos fazer. No versículo 5, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Para aqui. O Senhor leva o profeta até lá. O que ele estava manejando, gente? O barro, não era um vaso. Era uma massa uniforme, úmida. Aquele vaso, aquele barro, perdão, aonde o oleiro vai molhando as suas mãos e vai fazendo crescer e ganhar forma. O que ele fez? Ele se quebrou, perdeu o formato. Alguém já viu vídeos de oleiro fazendo vaso? É incrível, ele vai, só que às vezes perde o controle e aquele vaso vira barro de novo, vira uniforme novamente. E o que o oleiro faz? Ele joga o barro fora? Não, ele faz novamente o vaso. Agora só há uma forma dele refazer o vaso: se aquele material que ele tem na mão for... O que tem que ter na mão para ele? Barro. O que é o barro, gente? Terra e água. Terra é você. Você veio do pó da terra. Eu vim do pó da terra. A água é a palavra. Então, quando você tem a palavra, o oleiro pode fazer de você um... E se você se quebra no meio do processo? Se tiver a água, o que ele faz? Ele faz novamente. Agora, quando aquele vaso seca e fica duro, rígido, inflexível, se ele quebrar, o que dá para ser feito? Nada, você joga fora, é caco. Concluindo a nossa pregação, não importa quantas vezes você vai quebrar, o importante é que você nunca deixe de ser barro. O importante é que a palavra de Deus nunca falte na sua vida, porque enquanto tiver palavra tem água, enquanto tiver água é barro, e enquanto tiver barro o oleiro trabalha contigo. Sabe quando o oleiro para de trabalhar? Quando acaba a água e se torna caco. Caco não serve para nada. A Bíblia diz, finalizamos aqui, Provérbios 19, 21. Só para você entender. Mas hoje está demais aqui. Deixa eu ver se é Provérbios mesmo 19, 21. Não é possível. Estou precisando de umas férias. Provérbios 19, 21. Espera aí que a gente já encontra. Poxa vida. Vou precisar da ajuda dos irmãos. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado repentinamente. Reverendo Fernando, mesa de som, me ajuda aí.
Provérbios 29. Então é 29, 21, é isso? Nossa, meu Deus, onde eu estava quando eu escrevi isso aqui? Provérbios 29, 1. Depois você arruma para mim aqui, reverendo, por favor. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O que a gente entende aqui? Que a pessoa que começa a ser repreendida, até aí tudo bem, porque repreendido todos nós somos. A Bíblia diz que Deus repreende ao filho que ama. Normal. Entrar aqui e falar, hoje a palavra, olha, eu estou saindo até mancando, viu? Jacó saiu mancando daquela noite, lembra? Já na alva luz. Hoje eu estou cantor, hein? Lá estava a cena que me impressionou. Conhece essa, Angela? Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. O que aconteceu com Jacó? Lutou com o anjo do Senhor a noite inteira, mas ele não sairia ileso. O anjo foi pá na coxa dele, saiu de lá mancando. Normal, para Deus dizer o seguinte: amigo, você lutou comigo, mas você é sempre menor do que eu. Eu vou te dar o que você quer, mas você não vai sair ileso, porque eu sou Senhor e você é servo. Então vai mancando. Amém? Como Adão e Eva, criados à imagem e semelhança de Deus. Uma única diferença: não coma da árvore que está no meio do jardim. Acabou. Esse mandamento diferenciou o Criador da criatura, porque se não houvesse esse mandamento, eles seriam iguais. Deus sempre deixa a gente um pouquinho mais para baixo. Quem está entendendo? Não, daqui a pouco acha que é a bala que matou John Lennon. Não é assim não. Jacó foi para casa mancando, é normal. Você entra aqui e fala: pastor do céu, que palavra foi essa? Ou comenta até com alguém: o pastor revelou minha vida. Nossa, eu não conseguia nem levantar a cabeça quando ele estava falando. Fiquei com vergonha do que ele estava falando. Normal. Você está no processo, é que nem apanhar de pai e mãe, é a coisa mais gostosa que tem no mundo. Quando a gente é criança, a gente não entende. Quem tem saudade de levar umas palmadas do pai e da mãe? Levanta a mão. Ah, eu tenho. Às vezes eu irrito minha mãe só para me bater, não dói mesmo. Aí fico provocando ela. Quando eu era pequeno, sofri um pouco mais, né? Ela tinha um tamanco de madeira assim, ó. Satanás inventou aquilo. Década de 80, as mulheres usavam tamanco de madeira. Quem usou aquilo? Coitado dos seus filhos. Coitado dos seus filhos, eu sei o que eu sofri. Tanto é que antes de aprontar, eu já escondi o tamanco. Quando minha mãe vinha, peraí, ela ia pegar outra, cadê o tamanco? Aí que ela ficava doida mesmo. Aí eu saía correndo, ela falava: você mora aqui, você vai voltar. E voltava mesmo, né? Porque dava sede, dava vontade no banheiro. É normal. Entrar num culto, uma palavra dura, algo que você não queria ouvir, algo que te contrariou, algo que você não gosta. Até porque muitas vezes Deus dá algo que a gente até acha absurdo, como Deus mandou o profeta comer esterco diante de Israel, ou o outro que ele mandou casar com uma prostituta. Você acha que aquilo foi agradável para as pessoas? Nunca. Nunca. Mas era a palavra que eles precisavam. Muitas vezes acontece isso com a gente. Você traz um visitante, naquele dia o pastor resolve levantar uma oferta. Você fala: olha, não é todo dia, viu? É só de falar quando precisa. Não fica dando explicação, não. Talvez é o que aquela pessoa está precisando entender, porque é muquirana, é apegada aos bens materiais, não sabe o que é servir a Deus. É verdade. Filho precisa tomar injeção? Precisa. O que a gente faz? Segura. Coloca aqui no meio da perna, deita, a enfermeira vem, pô! Às vezes você chora junto com ele, mas você não livra ele da injeção. É um erro nosso querer amenizar os remédios do Senhor. Tem um visitante, hoje é dia de libertação. Como é que faz? Nossa, meu Deus, o que será que ele vai pensar? Ele vai pensar o que tiver que pensar. A obra não pode deixar de ser feita. Você vê aqui que o homem que muitas vezes é repreendido endurece a cerviz. Resumindo, ser repreendido é normal. A palavra é a repreensão em si. Dificilmente Deus mandou palavra elogiando o povo de Israel. Se você pegar toda a Bíblia,
Você vai ver pouquíssimas vezes Deus dizendo: olha, Israel é maravilhoso. Tem passagens, mas é mais de repreensão do que de elogio. Porque a palavra é remédio. Quando é que você dá remédio? Quando tem doença. Quando não tem doença, não precisa tomar remédio, não. Você é o zoiudo, né? O zoiudo, você está tomando xarope, ele fala: me dá um pouco. Você fala: caramba, até remédio você quer, cara. Dá uma bala. O cara fala: não, não é bala, é colírio. Pinga uma gota aqui. Puxa vida. Remédio vem quando a gente está doente. A palavra é remédio. Você entra aqui para tomar remédio, para ser curado, sarado, liberto, abençoado. E eu te abençoo em nome de Jesus. O problema está na segunda parte, que muitas vezes é repreendido. Agora é o problema: endurece a cerviz. O que é cerviz? Quem arrisca aí? O que é cerviz? O irmão deu a dica ali já. Não. Cerviz é aqui, ó. Palavra vem. Palavra vem. Palavra vem. Estou nem ligado. Vem quente que eu estou fervendo. Como um dia a senhora falou aqui para mim. O pessoal não está concordando com o que eu estou falando? O que o senhor está falando para mim não significa nada. Falou para mim aqui num culto. Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, de repente, será quebrantado de repente, sem que haja cura. A pessoa que endurece isso aqui não abaixa mais a cabeça, não há salvação mais para ela. Não há salvação mais para ela. Eu falo sem medo de errar. Você sabe por quê? A pessoa tem um problema grave de saúde, ela precisa tomar um remédio. Você está com o remédio na mão, ela não abre a boca. Tem como? Tem como? Não tem. Dá para salvar? Se a palavra é a única solução, é o único lelo entre o pecado e o perdão, é a palavra, e eu não recebo mais a palavra, para mim não há mais salvação. Porque eu estou perdido na mágoa, no ressentimento, na arrogância, muitas vezes nas coisas dessa vida, nos interesses, nos desejos escusos e assim por diante. Lembrando da palavra do oleiro, aquele vaso só pôde ser reconstruído porque tinha água. Enquanto você for barro, Deus te reconstrói tantas quantas vezes for preciso. Nunca vai deixar de te amar, nunca vai deixar de te ajudar, nunca vai deixar de te orientar. Agora, quando vira caco, é jogado fora. O Senhor falou isso para os filhos do profeta Eli: honrarei os que me honrarem, mas os que me desprezam são envelhecidos. Pesquisa no dicionário que é envelhecido, é jogado no lixo. Palavra de Deus, não é palavra minha. Não deixa a água faltar. Jesus, preciso prosperar, preciso crescer, preciso saber administrar o que o Senhor tem me dado. Segunda-feira você vai receber esta água. Jesus, minha família, eu não quero vê-los se perder, eu não quero vê-los no fundo do poço, eu não quero ver a minha família corrompida como esse mundo. Quarta-feira você vai receber esta água, que vai manter essa turma sendo moldada por Deus. Jesus, sou eu não quero me perder, eu quero me salvar. É domingo, recebendo a água. Pastor, mas tem dia que a gente vem, sabe, a gente não sente nada. Não importa, responde a chamada. Tem dia que eu ia para a faculdade, eu não ouvia nada do que estava sendo dito, mas a minha presença estava garantida. Participava de trabalho e falava para os amigos: você não consegue fazer minha parte, eu não estou legal. Quantas vezes, cansado, fazia programa de rádio, manhã, horário de almoço, tinha igreja, 40 igrejas para cuidar. Dizia: olha, eu não vou poder vir nesse trabalho, eu tenho uma reunião em São Paulo. Não, Fatioli, vai lá, a gente põe teu nome. O importante é estar teu nome. Marido e mulher, pastor, sabe, tem dia que a gente chega em casa cansado, que eu durmo antes de deitar. O importante é estar lá na sua cama. Nunca saia do seu leito. Olha eu andando mais do que devo aqui. Precisamos ampliar aqui o altar. Nunca saia do seu leito. Mas pastor, nem toda noite é uma noite de amor. Não tem problema, o importante é estar dormindo ao lado da sua esposa, dormindo ao lado do seu marido. Acabou. Tudo melhora. Diga a pessoa do lado: tudo vai melhorar.
Você sabe que um dia eu fiz uma campanha na igreja, eu entreguei o mel do amor. Falei, você que precisa melhorar o casamento, você que quer multiplicar aí e encher a terra, você que precisa de uma bênção na área familiar, conjugal, eu vou entregar o mel do amor. Aí entreguei o mel do amor. Aí no outro dia o casalzinho veio, feliz da vida. Falei, aí, receberam o mel do amor? Recebemos. E as coisas melhoraram? A irmã falou, missão cumprida. Imagina o casal dormir na mesma cama, só quando tiver, como diz, cheio de encanto. Mas vai dormir uma vez lá, o resto tudo na sala. Não, amigo, o casal tem que dormir junto, toda noite. Dormi na Giovana de sexta para o sábado, só tinha um cobertor de solteiro lá. Foi a melhor noite da minha vida. Dormimos agarrado a noite inteira. Frio que Deus mandava, cobertor de solteiro, ninguém podia se mexer. Foi a melhor noite da nossa vida. O casal tem que estar juntinho. Diga comigo, juntinho. Não importa o que, quando, como e nem porquê. Tem que estar junto. O servo de Deus tem que estar juntinho do Senhor. Pastor, se eu for na igreja eu vou dormir. Não tem problema, vem dormir, mas dorme aqui. Importante é estar presente. Pastor, estou com uma dor de barriga tremenda. Não tem problema. Vai no banheiro quantas vezes for preciso. Mas só quem está com dor de barriga, não quem tem costume. Pastor, eu vou, mas eu estou sem fé nenhuma. Mas aqui é o lugar para receber fé. Resumindo, meu irmão, não deixa a água acabar. Não deixa a água acabar, para que você seja um vaso para sempre nas mãos do Senhor. Vamos aplaudir a Ele. Oh glória! Coloque-se de pé por gentileza. Cusce Júnior 325 Bauru é o endereço da sua vitória. Eu sou Márcio Fatioli, espero por você. Põe a mão sobre o coração, meu